Olá, seja bem-vindo ao canal Embaixadores da Palavra de Cristo. Eu sou a professora Isis e hoje vamos continuar dando sequência aos estudos da nossa revista Lições Bíblicas desse trimestre, onde nós falamos que o Verbo se fez carne. Vamos dar continuidade aos estudos. Eu falo aqui de Ribeirão Preto e Ribeirão Preto esses dias de ontem para cá começou um tempo bem frio. Para nós, ribeirão pretanos, você que não conhece a nossa região, seja bem-vindo, venha, conhecer. Essa região ela é muito quente e muito seca. Normalmente nós temos aí temperaturas acima dos 30 graus frequentemente. Quando está na casa dos 25, 24 graus, para nós está fresco, o clima fica mais tranquilo, mais fresco. E nós temos aí, habitualmente, nós estamos aí acostumados com temperaturas muito altas, né? E ontem a temperatura caiu bastante, de manhã cedo, uma frente fria aí que chegou para nós. E de manhã cedo estava 8 graus. 8 graus para nós é para isso aqui. Tem que tirar as roupas dos armários, né, do guarda-roupa e usar, porque é a oportunidade que a gente tem. Mas não simplesmente para a gente ficar bonito, arrumado, roupa de frio, nada disso. É porque nós sentimos o frio mesmo. E hoje, agora tá começando a aquecer um pouco mais. Olhei o termômetro agora há pouco e nós estávamos na casa dos 12 graus e começou a subir mais a temperatura. E a previsão para Ribeirão agora durante o dia pode chegar até, pelo menos que previu ali, 21 graus. Aí para nós já dá uma boa melhorada. Mas não sei de onde que você me assiste, então que Deus abençoe, esteja calor ou esteja frio, chovendo, não importa, importa que Deus é presente, que Jesus é presente em todo o tempo e Ele está de braços abertos, Ele está pronto para ouvir a nossa oração, para tirar as nossas dúvidas e esclarecer em nós aquilo que nós temos de dúvida para que Ele fortaleça a nossa fé. Então, antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração. Porque quando nós oramos, a Bíblia diz que quando 2 ou 3 se reúnem no nome de Jesus, Ele está presente. Eu estou aqui em nome de Jesus e você. Então vamos orar, que Ele é fiel, o Senhor Deus é fiel para nos responder e tirar as nossas dúvidas, esclarecer o nosso coração e nos trazer mais fé. Deus querido e amado, Pai, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, eu venho em oração junto com esta pessoa que me assiste nesta hora. Pai querido, eu venho colocar perante o Senhor aquilo que nós vamos estudar. Pai querido, temos um roteiro que é estabelecido pela lição, mas eu quero entregar esse momento ao Senhor. O momento em que eu faço aqui esta gravação e o momento que esta pessoa recebe esse vídeo na casa dela. Pai querido, eu não sei as necessidades desse povo, como Pai querido, o Senhor bem sabe, sou eu limitada, mas o Senhor é forte e poderoso e sabe de todas as coisas. Então que nós possamos, em nome de Jesus, estudar uma lição juntos. E não só estudar, mas receber do Senhor orientação, para que haja em nós fé e que assim possamos continuar nossa caminhada até que o Senhor Jesus venha. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então já dá um like, diz amém, dá um like, compartilha com alguém essa lição. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Eu tô correndo atrás dos 100 inscritos, queridos, eu não sei como que será, mas vamos caminhando, vamos andando. Eu tenho 84 inscritos hoje e eu tô atrás de 100 inscritos. Quando eu chegar no 100, a gente estabelece outra meta, não é? Então, vamos lá. A lição, o caminho, a verdade e a vida, ela é a lição 9 e deve, ser trabalhada nas salas de aula no dia 1º de junho, porém, tem igrejas que usam outro cronograma e isso não é um problema. As lições, elas têm um texto áureo e o texto áureo dessa lição, ele diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto áureo, que é o texto que ressalta a lição, ele está em João, Evangelho de João, capítulo 14, o verso 6.
A nossa lição ela tem uma verdade prática, que é aquela instrução para o dia a dia. Qual que é a nossa instrução? A imagem de Jesus Cristo como caminho e verdade e vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Então, entender que Cristo é a verdade, que Ele é o caminho e que Ele é a vida, faz fortalecer a nossa fé em Deus. Queridos, você que não tem a revista, pode acompanhar essa lição usando o Evangelho, a sua Bíblia, né? Eu sempre estou com a minha Bíblia na mão. Evangelho de João, capítulo 14. E a leitura bíblica em classe, que acontece na sala, ou seja, no dia da aula, vai João do capítulo 1 ao 15. São vários versículos e nesse momento, nessa aula de hoje, eu vou fazer essa leitura à medida que nós formos lendo a lição, por ser uma leitura mais extensa. Mas se você puder, você pode dar uma parada no vídeo, fazer a leitura desse capítulo, que na realidade não é o capítulo todo, mas é o verso 1 ao 15 de João 14. E depois você continua, dá o play e continua participando da lição aqui comigo. Fica a seu critério. Como introdução, o comentarista da lição, ele diz que a expressão "eu sou o caminho, a verdade e a vida" tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realidade, de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso, iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas nesse capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6, que é caminho, verdade e vida. A lição sempre ela traz 3 tópicos bem definidos, e o primeiro tópico, ele retrata consolo e promessa do Senhor Jesus. Então, na lição anterior, nós vimos que Jesus, ele celebrou a Páscoa com os discípulos e ele lavou os pés dos seus discípulos. E naquele momento ele traz uma lição de humildade, onde ele revela muitas informações, inclusive dizendo que ele passaria por uma grande tormenta física, né, também espiritual, e que ele vai dando indícios e reforçando para os discípulos a informação de que ele passaria pela morte, que ele enfrentaria a cruz e que ele passaria por um grande sofrimento. Porém, Jesus começa dando ensinamentos de como os discípulos se portariam após a ausência de Jesus, naquele momento que ele passaria pela morte, e depois, quando ele fosse recebido no céu, quando ele subisse ao céu, como que os discípulos poderiam permanecer na terra consolados, confortados, fortalecidos e fazendo aquilo que Jesus ensinou. Porque lembra que lá no capítulo, na lição anterior, no capítulo 13, ele orientou os discípulos a fazer como ele fazia? Que Jesus lavou os pés e mostrou uma humildade e disse, fazei como eu faço, não é? E agora, Jesus vai dando para os discípulos tranquilidade, que na realidade a palavra não é tranquilidade, mas é bem essa palavra, é um consolo, um conforto, uma promessa de que eles não estariam sozinhos, porque a partir de então eles começam a vivenciar mais presença, assim, mais fortemente a crucificação que Cristo passaria. E isso realmente vai, conforme nós fomos caminhando, ainda temos algumas lições, nós vamos perceber que isso é uma situação bastante complicada para aquele momento deles, porque eles andaram lado a lado com Jesus. E não é difícil entender isso quando a gente olha para nossa casa, para nossa família, para os nossos vizinhos, para o redor, para os nossos amigos, pessoas queridas. Perder um ente querido não é fácil.
Quando a gente fala de morte, não é fácil, porque você perder alguém é algo que não tem volta. Quando a pessoa ela morre, ela passa, né, para a eternidade, você não a vê mais nesse corpo físico que nós temos aqui e todas as ações que a pessoa fazia. Então, para os discípulos não era diferente. Eles estavam prestes a perder o mestre, prestes a perder aquele a quem eles se afeiçoaram, aqueles de quem ele vinha aprendendo muitas coisas. E como que eles viveriam sem o seu Senhor, sem aquele que dava para eles as palavras de consolo e de vida eterna? Então Jesus começa consolando eles, que é no verso 1 de João, onde ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Jesus dizendo, olha, acalma o coração de vocês. Eu estou dizendo várias coisas que vão acontecer e vão acontecer, porque essa é a vontade do meu Pai. Mas calma, fiquem tranquilos, respirem, né? Vamos viver um dia por vez e Cristo vai dando consolo para eles, dizendo que na casa do Pai há muitas moradas, que se não fosse desse jeito, Jesus não teria dito que ele iria preparar um lugar. E é maravilhoso perceber no verso 3, Jesus declarando essa verdade que ele vai voltar, que ele preparou lugar, ele foi preparar um lugar para nós e ele vai voltar. E ele diz assim, que se Jesus não for e vos preparar o lugar, aliás, se ele for e preparar um lugar, então ele tinha que ir, porque se ele não fosse, não prepararia esse lugar. Então, se ele for e preparar o lugar, ele diz, virei, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Por quê? Porque para quer que onde eu vá, onde eu estiver, ele nos quer com ele também. Queridos, olha que promessa maravilhosa, tremenda, de consolo mesmo. É a gente conseguir entender que a vida tem algo a mais do que isso que nós vivemos aqui agora. E aqueles que não sabem disso, eles vivem sem esperança. Eles vivem sem consolo. Morre um ente querido, a pessoa quer morrer junto. Por quê? Porque ela não sabe que ela tem que cumprir um plano do Senhor, um propósito do Senhor aqui, e que um dia ela também vai ser chamada para essa morada eterna. Então, olha que esperança, olha que coisa gostosa que Cristo traz para os discípulos e traz para nós também. Ele preparou lugar, ele tem preparado um lugar para nós. E ele, por que nós partimos também? Porque ele nos quer do lado dele, ele nos quer junto dele. Então, uma coisa é certa nessa vida, e todo mundo sabe disso, que um dia cada um de nós enfrentaremos a morte. A morte desse corpo, dessa carne, dessa vida que nós vivemos nesta carne aqui no mundo. Um dia nós vamos enfrentar isso. E quem não conhece a palavra, muitas vezes vive desesperado, não quer morrer, né? E isso por quê? Porque não sabe que lá há uma morada que o Senhor Jesus preparou e é com Ele que nós vamos ficar. Mas, voltando à nossa lição, o Senhor Jesus vai dando esses indícios para os discípulos, vai falando para eles sobre essa passagem, essa situação que Cristo vai viver de morte, de cruz, mas que não era o fim. Então, né, ele já consolando os discípulos aí. E no primeiro tópico, na parte 2, cada tópico tem 3 subtópicos. Então, no subtópico 2, que é consolo num cenário de angústia, nós vamos perceber aqui que Tomé, ele faz uma pergunta bastante curiosa, né, para Jesus. Mas antes de eu falar do Tomé, vamos só finalizar que Jesus ele diz que o sofrimento pelo qual ele vai passar traz algo bom, traria algo bom depois. Então, aquela tormenta toda que Jesus vinha dizendo, ele teria que passar por aquilo, embora humanamente falando, por diversas vezes Jesus apresenta sua angústia também, a sua preocupação natural, né, com aquilo, porém a convicção do Espírito nele
de que ele estava ali para aquilo, para cumprir aquilo, sempre falava mais alto. E ele diz naquela segunda etapa, né, dessa situação toda, que a promessa do arrebatamento da igreja, quando ele fala no verso 3, e se eu for e vos preparar lugar, ela é real. Então, olha ali Cristo em todo o tempo dando esse consolo, esse conforto para os seus discípulos. E aí eu quero entrar na parte que eu ia comentar das incertezas, das dúvidas, porque não é fácil para nós, humanamente falando, entender coisas espirituais. A Bíblia diz que frequentemente a carne luta com o espírito, e não é difícil de entender isso. É só a gente perceber qual é o ânimo que nós temos para orar. Qual é o ânimo que nós temos para ler a Bíblia? Qual é o ânimo que nós temos para tirar da nossa visão, da nossa mente, dos nossos pensamentos, coisas naturais? Às vezes é custoso para nós parar um pouco e orar, parar um pouco e ler a Bíblia. É difícil muitas vezes. No frio, às vezes, a gente quer esse tempo de frio, né? Vamos à igreja, aí a gente vê aquela garoinha, de falar, ai, acho que hoje eu não vou. Por quê? Claro que existem situações que muitas vezes nos requerem de nosso cuidado, mas a carne luta com o espírito toda hora, o tempo todo. Então é comum quando recebemos uma orientação de Deus a gente acreditar e no caminhar daquilo, as dificuldades que aparecem, muitas vezes a gente fica em dúvida, será que era isso mesmo? Será que era aquilo mesmo? E as incertezas muitas vezes elas fazem parte da nossa vida e inclusive da nossa caminhada cristã. E no segundo tópico, onde o título é Dúvidas, Incertezas e Enganos no Caminho com Cristo, nós vamos perceber lá no Evangelho de João, no mesmo capítulo 14, mas aí no verso 5, nós vamos perceber Tomé perguntando para o Senhor, porque Jesus diz assim, verso 4, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Porque em todo o tempo Jesus dizia que era o Filho de Deus. Em todo o tempo Jesus dizia que ele voltaria para o Pai, que ele iria para o céu. E num certo momento ali, Tomé fala para ele assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Aí Tomé questiona Cristo e muitas vezes a lição ela traz para nós algo interessante da gente pensar. Porque nós temos Tomé como um homem duvidoso, muitas vezes, né? A gente fala de Tomé como aquele que não acreditava ou que duvidava. Mas é interessante que Tomé questiona a pessoa certa para ter a resposta certa. Né? Tomé não perguntou para o discípulo do lado assim, sabe quando cutuca e fala assim, ei, a gente sabe o caminho, a gente já entende para onde vai. Não, Tomé perguntou para quem ele deveria perguntar, o que ele queria saber. E nós, a quem temos levado as nossas dúvidas, os nossos questionamentos? Meu querido, você tem às vezes orado por alguma coisa para a sua vida, alguma coisa que você espera que aconteça. A mulher, o homem, até quem quer que esteja assistindo, um adolescente, ou quem quer que esteja assistindo essa lição. Você tem dúvidas acerca de coisas? Pergunte para quem realmente pode responder e te responder da maneira correta, da maneira certa. Para de perguntar as suas indagações espirituais, os seus questionamentos para pessoas que não têm resposta certa para te dar. Tomé foi na pessoa certa, que era o próprio Cristo. Jesus estava dizendo que eles já sabiam o caminho de onde Jesus iria. E Tomé parou e falou, mas Senhor, nós sabemos mesmo para onde o Senhor vai? E muitas vezes a gente fica questionando quando que o Senhor vai salvar minha família, quando que tal pessoa vai ser curada, quando que o milagre vai acontecer, quando que eu vou sair desta ou daquela situação que eu venho vivenciando. E às vezes a gente questiona pessoas, quando devemos questionar o próprio Cristo, o Senhor, quando nós devemos levar a Deus a nossa oração e perguntar para Deus quando vai acontecer aquilo que eu estou esperando. Então, olha só, e aí Tomé faz essa pergunta.
E mediante a pergunta de Tomé vem a resposta que tem título da lição e que nós verbalizamos isso frequentemente, que é o verso 6. Jesus disse para eles, mediante a pergunta, a dúvida de Tomé, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós verbalizamos frequentemente isso, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Mas por que Jesus liberou essa verdade, essa palavra e essa segurança para nós? Porque houve um questionamento, que era o questionamento de um dos seus discípulos. E mediante esse questionamento, o que Jesus fez? Trouxe-lhe uma resposta. Querido, tem dúvida? Pergunta para o Cristo, pergunta para Jesus, pergunta para o Pai. Leva a tua oração a Deus, que Ele vai te responder. Ele não deixou Tomé sem resposta. Pelo contrário, Ele disse o que era a realidade. Que sem Ele, sem Jesus, ninguém poderia ver o Pai. Ninguém chegaria ao Pai. E ninguém teria a vida, ainda que a morte a alcance. Então, olha que coisa. Às vezes nós ficamos vivendo sem respostas porque não perguntamos. Então, se você tem uma dúvida, pausa mais uma vez o vídeo, faz sua oração agora. Não espera acabar, porque às vezes acaba e a gente esquece. Então, para agora mesmo. Fala com Deus, pergunta o que você quer perguntar para o Senhor e Ele vai te responder. Ele não vai te responder qualquer coisa, Ele vai te responder a verdade que Ele tem, que é absoluta e que pode mudar a sua história. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E nessa mesma caminhada de incertezas, não é? Nós vamos perceber que Felipe também faz uma indagação aí no meio da caminhada. E Pedro, né, por diversas vezes também questiona o Senhor a respeito de coisas que para ele ainda não eram claras, né, não estavam muito claras. No segundo subtópico, vamos falar sobre a incerteza de Pedro e Filipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava, para onde estava indo. E nós vamos ver um pouquinho antes, vou ler aqui, João 13, tá? Um capítulo antes. O versículo, nós vamos ler ali o versículo 36 de João 13. Que diz assim: disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes ir agora. Não podes ir agora, seguir-me, mas depois me seguirás. Então, naquele momento que Jesus estava falando da sua morte, que ele estava falando do caminho que ele estava abrindo para todos nós, através da sua morte, da sua ressurreição, Pedro falou assim: mas Senhor, para onde que o Senhor vai? Nós vamos... Porque Pedro, em muitos dos relatos, Pedro, Tiago, João andavam muito com Cristo e viam muitos dos milagres que outros acabavam não presenciando. E conforme Jesus ia dando os indícios da sua morte, num certo momento, Pedro fala assim para ele: mas para onde que o Senhor vai? Porque Jesus estava falando da sua ida para o céu. Jesus estava falando da sua morte e ressurreição. E aí Jesus fala para Pedro: Pedro, por enquanto você não pode ir. É como se ele dissesse, Pedro falasse para Jesus: Jesus, eu te acompanho em todos os lugares. Onde o Senhor tem ido, eu tenho ido junto. Como que o Senhor está dizendo que para um lugar eu não posso? E Jesus falou assim para ele: olha, por enquanto ainda não. Mas, né, depois me seguirás. Ou seja, eu estou indo, e aí Jesus vai vir no verso 14 dizer que ele vai, no capítulo 14, que ele vai preparar esse lugar para nós. Então Pedro também tinha um pouco de incerteza se o que Jesus estava falando eram coisas naturais ou eram coisas ali de caráter espiritual. Porque até então, eles são, os discípulos foram humanos como nós. E muitas das coisas espirituais que Jesus falava
que Jesus ia contando para eles, nem todas eles conseguiam entender ali que Cristo estava falando de algo por vir espiritual. Para eles, Jesus estava falando de uma missão que eles fariam ali naquele momento. E é onde que até Pedro tinha certa dúvida e incerteza do que é que o mestre estava falando. E Felipe também. Logo abaixo do relato de Tomé, que Tomé fala para Cristo que não sabia para onde que ele ia, aí Jesus responde que é o caminho, a verdade e a vida, e fala para eles, ó, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Jesus vai falando para eles, eu sou a imagem do Pai. Não a imagem no sentido simplesmente físico do Pai, mas eu sou a imagem no sentido do amor, do caráter, de como que o Pai enxerga as coisas, de como que o Pai vivencia, como que Deus Pai projetou para mim e para você as ações, o amor, o perdão, a justiça também. Como que é tudo isso? Jesus vai dizendo, eu sou igual ao Pai nesse sentido de que quem olha as atitudes de Cristo pode saber quais são as ações do Pai, como que o Pai se revela. E aí Felipe fala para Cristo, no versículo 8, disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Até Felipe, quer dizer, Jesus dizendo tudo isso é como se para nós humanos e para os discípulos não era diferente, nós precisamos de coisas palpáveis, coisas mensuráveis, coisas que a gente consegue pegar, que a gente consegue ver. Não é à toa que lá no Antigo Testamento frequentemente nós vemos o povo querendo de Deus um rei, alguém para se apegar, né? Alguém para se olhar e falar, isso é o que eu estou falando, eu estou vendo. Porque coisas abstratas, coisas que o espiritual é abstrato, eu não vejo, eu vivo ele pela fé. Depois eu vejo ações que acontecem na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia, né? Ou milagres que ocorrem. Mas até que eu veja ele, né, formalmente materializado, são coisas espirituais. E Jesus já tinha dito, mas ainda assim Felipe fala, Senhor, nós queremos ver o Pai, nos mostra o Pai. Como se pudesse pegar uma fotografia e falar, aqui ó, o Pai é assim, ele é desse jeito, aqui ó a cara do Pai. Não, Jesus está dizendo, eu sou a imagem, quem me conhece, conhece o Pai, porque tudo que eu venho ensinando, tudo que eu venho mostrando, como eu venho agindo no dia a dia, é assim que é o Pai, são as ações do Pai, o querer do Pai para nós. Então nós vamos perceber o quanto de dúvidas entre os discípulos havia sobre essa partida do Senhor e a ressurreição, né, de Cristo. Quantas coisas que eles também tinham dúvidas. E o que eu quero ressaltar é justamente que todas as nossas dúvidas precisam ser entregues a Deus, precisam ser levadas a Deus, e eu já falei disso agora mesmo. O terceiro subtópico vai falar do engano de Judas Iscariotes. E ele diz que é revelado que nosso Senhor Jesus Cristo, isso lá em João 13, ele anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Essa pessoa era Judas Iscariotes. E nós vamos perceber que, infelizmente, né, de uma maneira assim triste, Judas ele estava com o Senhor, ele esteve ali. A lição ressalta para nós que ele não conhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecaminosa, que ele tinha uma visão restringida do Messias. Ele acreditava que o Messias resolveria coisas sociais, coisas políticas, para libertar Israel da opressão romana. Porque é conhecido que os judeus viviam essa opressão política, econômica de Roma.
que cobravam impostos e que faziam ali deles uma vida bastante, fazia com que eles vivessem uma vida muito dolorida. E Cristo veio trazer uma outra libertação, que era a libertação do pecado. Mas era difícil para muitos entenderem isso e até aceitar Jesus como Senhor por conta disso. E com Judas não foi diferente. E nós vamos perceber que a partir daí, Judas ele vamos dizer que liberado por Cristo para cumprir o que ele tinha que cumprir ali, que era negar o Senhor e traí-lo e fazer com que se cumprisse o plano da salvação. No capítulo 3, no último capítulo da lição, nós vamos perceber que Jesus explica o que é ser o caminho, o que é ser a verdade e o que é ser a vida. Então, antes que eu entre nesse capítulo, eu queria assim comentar um pouco mais sobre a situação do Judas, no sentido de que quantas vezes será que nós estamos com Cristo, andando com Cristo e não conhecemos a Cristo? E não o reconhecemos como Senhor e Salvador? Porque houve momentos ali de muitos milagres e muitas curas que parecia que não ia acontecer nada, que parecia que ia dar muito ruim. E quem andava com Cristo falava, mas ele pode curar, por que ele não cura? E muitas vezes quando a gente fica cobrando, né, do Senhor o milagre no tempo que a gente acha que é o tempo que deve acontecer, mas que nós não sabemos, porque o tempo realmente está na mão de Deus, muitas vezes a gente nos distancia de viver com o Senhor aquilo que Ele quer para nós verdadeiramente. Então, que nós não estejamos ao lado de Cristo esperando que Ele faça o que a gente quer ver acontecer. Não, mas que a gente esteja com Cristo vivendo o que Ele quer para nós. E claro que Ele conhece as intenções do nosso coração. E Ele pode fazer todas as coisas. Então, que nós estejamos em Cristo não vivendo descrentes. Porque é possível. Possível estar na igreja e não estar em Cristo. Possível falar de Jesus e não acreditar que Ele pode fazer. É possível. Então, que a gente esteja nessa situação em Cristo, buscando nos aperfeiçoar nele, em todo o tempo. E aqui nós vamos ver aí o último tópico que fala do caminho, fala da verdade e fala da vida. Jesus sendo o caminho. Jesus sendo o caminho. Jesus, ele usa o termo de uma maneira muito singular, como um caminho exclusivo para o Pai. Então, eu quero conhecer a Deus, eu quero saber como é Deus Pai, é eu ler o Evangelho, é eu meditar na palavra, eu orar e buscar andar conforme Jesus nos ensinou a andar. Dessa maneira eu vou começar a conhecer o Pai. O caminho que faz a gente chegar até o Pai é Cristo. Não tem meio termo, não tem mais ou menos. Ou eu olho para o Evangelho, eu olho para a palavra, eu olho para os ensinamentos e eu ando, busco me renovar dia após dia, andar nesse caminho para que eu chegue até o Pai, ou não vou chegar, não tem meio termo. Quando ele fala eu, ele está dando a ele essa propriedade. Ele indica ali que nós somos salvos não por princípios e forças espirituais, mas por ele, por Cristo. E é igual quando eu pergunto assim, de quem que é esse copo? Você, né, a pessoa fala, é meu, eu estou dando propriedade, não é de outra pessoa. É daquele que levantou a mão e disse que é dele. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele está dizendo que é por ele que se adentra os portais celestiais e olha na face do Senhor, do Pai. Quando ele fala a verdade, que ele é a verdade, ele também toma forma, ele pega nele, ele diz nele, olha, vocês estão vendo as minhas ações,
Vocês estão vendo as minhas atitudes. Vocês estão vendo como que eu lido com todas as adversidades que esse mundo tem. Então, o que eu faço, isso é a verdade. Eu sou a verdade. E essa verdade que os seres humanos precisam conhecer. Uma verdade que se opõe à mentira derruba falsidades presentes no mundo. E uma das lições que nós aprendemos foi daquela mulher pecadora pega em adultério que seria apedrejada. Jesus fala assim, olha, vocês vão matá-la porque ela tem, né, segundo a lei, aquele que foi pego em adultério, ele pode ser apedrejado. E aí, Jesus falou, ok, tá certo pela lei, mas o Pai, que Jesus mostra a verdade do Pai. Como que o Pai julga isso? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque se essa mulher adulterou, cadê a outra parte do adultério? Não é? Então, quer dizer, a gente tem duas partes e só uma está sendo condenada? Cadê a outra parte? Então, Jesus traz uma visão da verdade de uma maneira que é pura, uma maneira que é verdadeira mesmo, que quebra meio termo, que desmonta verdades absolutas que o mundo traz. Porque o mundo tenta nos fazer se agradar e dizer, olha, depende do jeito que se enxerga as coisas. E não, na palavra não tem meio termo, a verdade é a verdade, a mentira é a mentira. E não sei quem, não lembro quem, depois, né, que falou aí que uma verdade dita muitas vezes, uma mentira dita muitas vezes, acaba se tornando uma verdade. Não, uma mentira dita muitas vezes, ela vai trazer um falso convencimento, mas ela continua sendo uma mentira. E Jesus diz que ele é a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. E queridos, viver, o que é viver? O que é viver? Tem gente que tem vida, que tem saúde, mas não vive, né? Tem gente que está num leito de dor, com dor, muitas vezes sem poder sair do leito, aparentemente doente, mas está vivendo. Como assim? Pessoa andando saudável, tá sem vida. Pessoa na enfermidade, na cama, no leito, com vida. Como assim? A vida, queridos, ela é mais do que esse respirar que nós temos. A vida, ela é espiritual. E quando fecharmos os olhos aqui, existe uma eternidade. E é lá que vai se desenvolver a nossa vida para sempre. Esse período que nós peregrinamos aqui na Terra, ele é curto em relação à eternidade. E como eu disse, às vezes a pessoa ela tem tudo, ela tem dinheiro, ela tem saúde, ela tem condições humanas, mas ela não tem Cristo, ela não vive. Às vezes está sempre reclamando, está sempre murmurando. O que tem não está feliz, não está satisfeito. E às vezes tem aquele que até está com um grande problema, uma grande situação, que os outros dizem, mas como que a pessoa consegue sorrir, andar, ou até mesmo estando doente, como consegue não murmurar? Porque conhece a vida, porque sabe quem é Jesus, sabe o que ele preparou, sabe o que ele tem para cada um de nós, e por isso não teme, não tem medo, não tem, né, preocupação com o que virá. E eu gostaria de ler com vocês Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, o verso 34. Não estava aqui no meu script, mas vamos caminhar aqui. Mateus 6, 34. Que o Senhor diz assim: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã,
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta cada dia o seu mal. Queridos, será que nós temos aproveitado o agora, o caminho que Deus nos deu, a verdade que nós temos vivido e aprendido e a vida que Ele tem nos dado? Queridos, essa lição nada mais é do que isso. Olhar para o Autor e Salvador, aquele que nos redimiu do pecado, daquilo que nos afasta de Deus. E a gente viver uma vida alegre, feliz e contente na presença dEle. Ainda que haja situações difíceis, não é se alegrar com a dificuldade. Ai, que bom que eu não tenho nada para comer. Não. Ai, que bom que eu estou desempregado. Não. Ai, que bom que eu estou doente. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, ainda que eu esteja passando por uma situação que é difícil e delicada, eu olhar para o céu, eu olhar para o Senhor e eu dizer assim, em Cristo eu tenho um caminho. Em Cristo existe uma verdade, em Cristo eu tenho vida. Por isso, meu querido, aqui em Ribeirão tá esquentando, não sei como é que tá aí. Terminou essa lição, sai pra rua, vai olhar o céu, olha as nuvens do céu. Olha para o céu, olha as nuvens, sai de dentro do concreto. Porque o concreto é coisa que o ser humano, que Deus deu sabedoria para o ser humano criar. Quando eu falo concreto, eu estou falando realmente das construções. Sai um pouquinho de dentro da sua casa. Sai um pouquinho de dentro do carro, das construções humanas. Aquilo que fazemos com as nossas mãos, que pode dar problema. Sai um pouquinho disso e vai para o natural, né? Para a natureza. Vai para a natureza, vai ali e olha para o céu. Olha a imensidão. E tenta olhar no mais profundo do céu e ver se você consegue enxergar o término dele. Olha para a nuvem. Perceba a movimentação da nuvem. Olha isso tudo. Olha para a árvore. Veja a criação da natureza. Né? Veja ali se a árvore balança. Olha lá um passarinho voando. Olha para essas criações. Se você tem oportunidade, vai olhar e vai perceber que as coisas são maiores do que os problemas que a gente enfrenta. E que esse Deus que criou todas essas coisas, Ele está olhando para você e Ele vai te ajudar. Mas para isso, aceita Cristo e aceita a verdade da palavra e aceita o caminho que Cristo tem te dado. E caminha por Ele. E Deus é fiel para te abençoar. Queridos, eu fico limitada nas minhas palavras, mas o Espírito Santo é poderoso para fazer além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós através da palavra. E para finalizar, reconhecer Jesus como caminho, a verdade e a vida, oferece-nos oportunidade de esclarecer nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como caminho, verdade e vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através de Jesus, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele, com Deus, com o Pai, a partir aí da presença do Espírito Santo na nossa vida. Meus queridos, que Deus possa falar mais ao seu coração. Vai viver a vida que Deus te deu. Anda pelo caminho que o Senhor Jesus tem te colocado. E não acredite nas mentiras que o mundo vem pregando através da mídia, através da sociedade, ou através até das mentiras que Satanás tenta jogar na sua cabeça. Tira tudo isso da sua mente. Vamos andar com Jesus. Conte o seu testemunho para alguém. Conte o seu testemunho aqui no comentário. Quando a gente conta o que Deus fez na nossa vida, Ele fortalece outras pessoas e Ele faz a gente lembrar que se Ele operou por nós uma vez, Ele pode operar sempre. Amém, queridos? Um abraço, fica na paz do Senhor, se cuida e até um próximo momento, uma próxima lição. A paz.